Meu amado, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 a seguir, que nos diz assim a palavra do Senhor, glória a Deus. Houve um homem em Ramatia de Zofim, nas montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o Efrateu. Este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E subia, pois, este homem da sua cidade, ano em ano, adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, o sacerdote Ofni e Finéias, e os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava e dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, todos os seus filhos e todas suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porquanto amava Ana, porém o Senhor tinha cerrado a sua madre, e sua competidora excessivamente irritava para embravecer, porquanto o Senhor tinha encerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano quando subia à casa do Senhor, e assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Glória a Deus. Amado, eu quero trazer essa palavra do Senhor para você, que fala sobre a história de um homem chamado Elcana e as suas duas mulheres. Amém? Glória a Jesus. No tempo, na época em que a lei permitia mais de um casamento, a Bíblia Sagrada nos revela a história desse homem. E a Bíblia Sagrada nos conta que ele tinha duas esposas, e uma das suas esposas, Penina, tinha filhos, e a outra não tinha. Ana, esposa, também não tinha filho. E a Bíblia Sagrada fala, meus amados, eu quero que você compreenda o contexto da mensagem. Nos dias que eles viviam, a pessoa que gerava filho era tido como uma pessoa muito benquista na sociedade, era tido como uma pessoa respeitada. Mas quando a pessoa não gerava filhos, ela era uma pessoa desprezada, ela era uma pessoa ignorada, ela era uma pessoa que era rejeitada pela sociedade. Nos dias de Elcana, a mulher que não gerava filho, ela era uma mulher desprezada. E a Bíblia Sagrada fala que esse homem tinha duas mulheres, uma gerava filho, Penina, e a outra, Ana, não gerava filho. Porém, a Bíblia fala que Ana, ela era uma mulher temente a Deus, ela era uma mulher devotada ao Senhor, ela era uma mulher piedosa, pois a Bíblia fala que todos os anos ela subia à casa do Senhor, juntamente com o seu esposo, para adorar e para sacrificar ao Senhor. Quer dizer, mesmo ela não tendo filho, ela não abria mão de estar no lugar da adoração, ela não abria mão. Nós vemos a vida espiritual, a fé dessa mulher de Ana, através da sua atitude. Ela não deixou de buscar a Deus porque não gerava, ela não deixou de subir à casa do Senhor, ela não deixou de invocar o nome do Senhor pelo fato dela não gerar. Ela poderia muito bem ter se tornado uma pessoa revoltada, amargurada pelaquela situação, ter esfriado na fé, ter ignorado e dizer, olha, eu não vou mais buscar a Deus, porque quando eu vou na casa do Senhor, quando eu vou sacrificar o Senhor, lá é que eu me chateio mais, eu fico mais triste, fico mais magoado, porque lá Penina zomba de mim, e ao invés de eu ser edificada, de eu ser fortalecida, eu saio angustiada. Não, ela não abriu mão. Aqui está a primeira grande lição, meu amado. Meu querido, quando é que nós vamos aprender que as adversidades não podem interferir na nossa fé? Quando é que nós vamos compreender que os revés, os problemas, as situações adversas da vida não podem interferir na nossa trajetória, não podem interferir na nossa caminhada espiritual com Deus? Porque muitas das vezes basta termos um problema pequeno, não queremos ir mais na igreja, basta termos uma tribulação pequena, deixamos de cumprir nossos compromissos nas orações, nas consagrações, nas liturgias da igreja, nas festividades. Quer dizer, porque eu estou enfrentando um momento difícil, eu estou passando um problema difícil, pastor, eu não vou mais na igreja, eu não quero ir mais para a igreja, porque eu estou indo para a igreja, mas minha situação parece que não mudou. Amado,
as tribulações, as adversidades, meu querido, ela não pode interferir na tua vida espiritual. Ana estava sofrendo, ela estava passando por um momento difícil, mas ela nunca abriu mão de ir à casa do Senhor, de viajar dias e dias até chegar à casa do Senhor para adorar, para sacrificar o Senhor, mesmo diante daquela situação que ela estava vivendo, mesmo diante daquela tribulação. Então as tribulações, as circunstâncias, a adversidade, amado, não pode impedir a nossa comunhão com Deus. Porque quando nós deixamos as adversidades, quando nós deixamos os problemas, quando nós deixamos conflito interpor na nossa fé, na nossa comunhão com Deus, aí Satanás começa a ganhar terreno. Aí Satanás começa a ganhar o território e a peleja, meu amado. Nós não podemos de maneira nenhuma, meu querido, permitir que os problemas nos tirem da presença de Deus. E Ana, ela é um exemplo disso. Os problemas, a dificuldade que ela estava enfrentando, de maneira nenhuma fez com que ela desistisse de ir à casa do Senhor. E a Bíblia Sagrada fala, e de ano em ano, todo ano tinha que subir. Todo ano ele subia para adorar o Senhor em Siló. Lá estavam os sacerdotes em Siló. Estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéia, os filhos de Eli. Agora, amado, aqui me chama a atenção. Outra coisa me chama a atenção aqui, pastor, e o que é? Você sabia que nos dias de Elcana e de Ana, o sacerdócio estava passando por uma crise espiritual? Os sacerdotes, filhos de Eli, estavam vivendo uma apostasia na fé. A Bíblia Sagrada fala que eles não seguiam o Senhor, eles não honravam o Senhor da maneira que a lei prescrevia. Eles não seguiam o Senhor, os sacerdotes, a Bíblia fala. Quer dizer, havia uma crise espiritual naqueles dias. Mas aqui eu aprendo mais uma lição, meu amado. Aqui nós aprendemos mais uma lição espiritual, pastor. E que lição é essa? Quando é que nós vamos entender que a vida que as pessoas têm levado dentro da igreja não pode interferir na nossa comunhão? Quando é que nós vamos compreender, amados? Quer dizer, Ana, Elcana poderia dizer, rapaz, eu não vou mais para tabernáculo em Siló, porque lá os sacerdotes não obedecem a Deus. Eles estão lá ministrando o Senhor, eles estão dizendo que estão fazendo a obra do Senhor, mas eles não obedecem o Senhor. A gente sabe os boatos que eles andam fazendo coisas erradas, eles fazem coisas que desagradam o Senhor, eles pegam aquela parte melhor, que é o filé, a picanha do peito que tinha que ser oferecido no altar, que a gente leva, ao invés deles oferecer ao Senhor, eles pegam para eles mesmos e oferecem só carne de peito no altar. Quer dizer, os adoradores levavam o melhor para Deus, o sacerdote ficava com o melhor e pegava o pior e oferecia, porque naquele tempo a pessoa não era permitida oferecer diretamente, ele tinha que levar o sacerdote e lá o sacerdote ia apresentar a oferta dele. Mas veja só, isso não interferiu na vida espiritual de Elcana, isso não interferiu na vida espiritual de Ana. Meu amado, pastor, mas tem pessoas erradas na igreja. Pastor, mas tem pessoas que estão fazendo isso e aquilo. Meu amado, o que é que isso tem a ver com a tua vida espiritual? O que é que isso tem a ver com a tua salvação? O que é que isso tem a ver com a tua comunhão com Deus? Meus queridos, meus amados, quando é que nós vamos acordar para entender que a maneira com que muitas pessoas têm vivido na igreja, a maneira como muitas pessoas têm se comportado não pode interferir na nossa vida espiritual, meu amado? Elcana não permitiu, Ana não permitiu a frieza espiritual entrar na vida deles por causa que os sacerdotes não obedeciam a Deus. De maneira nenhuma. A Bíblia Sagrada fala pelo contrário, todo ano ele subia. E você acha que ele não sabia que os sacerdotes não obedeciam a Deus? Vocês acham que ele não sabia que os sacerdotes não seguiam a lei de Deus? Ele sabia sim. Mas por que eles não deixaram de ir? Porque eles tinham compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus, quem quer comunhão com Deus, quem quer salvação, não fica olhando para a vida de Beltrano, não fica olhando para a vida de irmão Cicrano, não fica sondando a vida de quem agiu errado de maneira inescrupulosa e disse que é do Senhor, é de Jesus. Não, nós não temos que olhar para isso, porque isso não tem nada a ver com a nossa vida espiritual, com a nossa comunhão. Isso de maneira nenhuma deve interferir na nossa fé.
O que mais a gente vê é, você acha, irmão, que Deus vai aceitar desculpa? No grande dia do juízo, a pessoa chegar para Deus e dizer assim, ó Deus, eu deixei de ir na igreja porque lá tinha pessoas erradas na igreja, Deus. Então eu não busquei o Senhor não, porque lá tinha pessoas erradas dentro da igreja, então eu deixei de ir à igreja. Você acha que Deus vai aceitar? E Deus vai perguntar, e o que isso tem a ver com sua salvação? Deus vai dizer, preste conta da sua vida. Meu amado, no dia do tribunal de Cristo, Deus não vai dizer para o Pedro assim, Pedro, presta conta da vida da Maria. É assim que Deus vai dizer no tribunal? Não. Deus vai dizer para você prestar conta da sua vida. Deus vai dizer para mim prestar conta da minha vida, meu amado. Glória a Deus. Então não deixe que pessoas ou atitudes ou maneira de viver de quem quer que seja, pode ser do presbítero, pode ser do diácono, pode ser do pastor, pode ser do presidente, pode ser do evangelista, seja lá de quem for, não pode interferir na tua vida com Deus. Tua vida com Deus é tua vida com Deus, tua fé é tua fé. A gente não deve sair da presença de Deus por causa disso, por causa daquilo, sair murmurando, sair praguejando, maldizendo na casa do Senhor, porque fulano teve atitude errada, ciclano teve atitude... Não, meu amado, isso não pode interferir na nossa vida espiritual. Ana não deixou que se interferisse. Eucana não deixou que se interferisse na vida espiritual dele. Todo ano ele subia à casa do Senhor, mesmo que o sacerdote fazia e acontecia. Quer dizer, ele não tinha nada a ver com eles tinham a ver com Deus, eles tinham compromisso com Deus. Quem quer compromisso com Deus não fica olhando vida de quem quer que seja. Pode ser sacerdote, pode ser quem for, não vai interferir na tua salvação, amém? Então ele subia todo ano porque lá estava o sacerdote do Senhor, desmantelado, desconcertado, mas lá era sacerdote e ele subia para adorar o Senhor, amém? Então veja só, e a Bíblia Sagrada fala que quando chegava lá a situação de Ana piorava, porque ela chorava, Eucana trazia uma porção excelente para ela, mas Penina irritava, a sua competidora excessivamente irritava para que ela ficasse chateada por quanto o Senhor tinha encerrado a madre. Então ela não comia e chorava. Quer dizer, às vezes Satanás pode usar pessoas. Às vezes Satanás pode usar pessoas para te colocar para baixo. Às vezes Satanás pode usar pessoas, situações para querer abater a sua fé, para querer te desanimar. Isso tudo pode acontecer, meu amado. Agora nós temos que entender, sabe o quê? Que nós temos que estar na rocha que é Cristo. Mesmo diante disso, nós temos que saber que a nossa fé está no Senhor. E a Bíblia Sagrada sabe o que é que fala? A Bíblia Sagrada fala que em meio a toda essa situação, Ana, ela se levanta. Ela se levanta e ela vai agora entrar na presença de Deus em oração, meu querido. Ela está vivendo um momento difícil. Então a Bíblia fala, então Ana se levantou, verso 9 diz assim, depois que comer e beber em Siló, e diante do sacerdote, e o sacerdote estava sentado na sua cadeira junto ao pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrardes, a tua serva te não esqueceres, mas tua serva deres um filho varão, o Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Quer dizer, ela então entra na presença de Deus, ela estava angustiada, ela estava amargurada, a Bíblia diz, mas ela entrou na presença de Deus agora e começou a clamar o Senhor, começou a invocar o Senhor. Aqui, meu amado, nós aprendemos outra lição importante. Pastor, e que lição é essa? Sabe o que acontece muitas das vezes quando nós estamos passando por problema, por dificuldade, por situação difícil? Às vezes a gente corre para a casa do vizinho ou corre para a casa do parente, chega lá, a gente vai desabafar nossa situação, não é? Nós vamos contar, não que isso seja errado, que se você tiver uma pessoa de confiança para lhe ajudar, tudo bem, mas às vezes tem pessoas que não têm capacidade nenhuma para te dar uma palavra amiga, não é? Para te dar uma palavra amiga, quer dizer, e às vezes nós esquecemos, sabe de quê? De recorrer ao Senhor. Ana, diante daquela tribulação, ela entra na presença de Deus, ela se dobra, ela está passando por um momento de amargura, de dificuldade, mas ela não recua, ela entra na presença de Deus, quebrantada, chorando, invocando, orando o Senhor, amado. Pastor, e o que é que isso significa? Significa, meu amado, que diante das tribulações, diante das adversidades, nós temos que descer na presença, nós temos que buscar a presença de Deus, quando as situações estão contrárias, quando o vento está soprando contrário, quando as tribulações estão batendo na nossa porta, quando a dificuldade, a tristeza, a angústia, a depressão está batendo na nossa porta, e que nós temos que descer na presença de Deus. Aleluia.
Não podemos nos afastar da presença do Pai, meu amado. Diante das adversidades, nós não podemos nos afastar da presença do Pai. Por quê, pastor? Porque senão o inimigo vai ganhar o terreno, meu amado. Porque senão o inimigo vai ganhar a batalha, meu querido. Nós temos que descer na presença do Pai, não é desistir, é Senhor, eu estou aqui, meu Deus, eu estou passando pela situação, mas eu preciso que o Senhor mude isso, que o Senhor faça, manifeste teu poder, repreenda esse mal, me ajuda, me fortalece, me dá sabedoria para me vencer essa situação. É exatamente isso que nós temos que fazer, amado. Então veja só, foi exatamente isso que Ana fez. Ela desceu, Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, eu faço um voto a Ti. Se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para o Senhor, ele vai ser consagrado ao Senhor. Ela fez um voto com Deus. É sempre bom a gente fazer voto com Deus. Agora escute uma coisa aqui, amado. Quando você fizer um voto com Deus, não rale, não pise na bola se você fizer voto com Deus. Porque a Bíblia diz, sabe o que? É melhor você não votar do que depois você fazer voto com Deus e não cumprir. Eu já conheci muitas pessoas que passaram, que pagaram um preço caro demais. Porque com Deus ninguém se brinca. Com Deus ninguém se brinca, meu amado. Ela fez um voto, ela disse, Pai, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ao Senhor. Olha só, ela era uma mulher estéril, ela poderia muito bem se agarrar àquele filho, eu não é. Ela poderia muito bem se agarrar àquele menino e dizer, não, eu não dou para ele, não. Ela disse, se o Senhor me der esse filho, eu vou dar para ti. Quer dizer, ela demonstrou a fé que ela tinha no Senhor. Ela demonstrou a fé dela no Senhor. E a Bíblia Sagrada fala, sabe o quê? Que ali, olha só o que a Bíblia Sagrada fala. E disse-lhe ali, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Quando ele viu aquela mulher amargurada, chorando, uivando, descendo na presença do Pai, ele imaginou que ela estava embriagada. Ele chega para ela e disse, minha filha, até quando tu vai estar tomando vinho? Quer dizer, ele achou que devido à situação daquela mulher, que ele já conhecia ela, sabia a história dela, ele achou que ela tinha esquentado a goela, ela estava bêbada e por isso que ela estava naquela situação. Mas não era. Porque o servo de Deus, mesmo quando ele passa situação difícil, ele não vai se refugiar na bebida, ele não vai se refugiar nas drogas, ele não vai se refugiar no álcool, ele não vai se refugiar nas festas, nos bailes, não. Ele se refugia entrando na presença de Deus, meu amado. Ele se refugia entrando na presença do Pai, que é o refúgio do servo do Senhor, do servo de Deus. É entrar na presença de Deus quando ele está passando por situação difícil. Não é buscar entorpecentes, coisas parecidas. Mas veja só o que é que ela fala. Ele pensou que ela estava embriagada. Ela fala, porém Ana respondeu e disse, não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Agora veja só a resposta de Ana. Nós vemos aqui outra lição. Ana tinha uma grande humildade, meu amado. Ela poderia muito bem ter se irritado com o sacerdote, ou não é? Ela poderia muito bem ter dito, mas o Senhor não basta o Senhor viver, permitir que os seus filhos vivam uma vida escrupulosa, o Senhor ainda vem jogar diante de Deus que eu estou bêbada. Ela poderia muito bem ter se irado com o sacerdote, ela poderia muito bem ter acusado o sacerdote, porque ela sabia da situação, mas ela não fez isso. Meu amado, quando nós andamos no Espírito com Deus, nós não precisamos apontar o erro do fulano, o erro do ciclano, que o ciclano é ruim, o ciclano está fazendo isso, pastor, que coisa horrorosa, fulano está vendendo grão ungido, o ciclano está vendendo gel abençoado, e é bandido, é isso, meu amado. Quem está na presença de Deus não tem tempo para essas coisas, meu querido. Quem tem comunhão com Deus não se importa com o que as pessoas fazem, se é inescrupuloso ou não, elas vão responder para Deus. Ana de maneira nenhuma revidou com ira o sacerdote, mesmo sabendo da vida que os filhos dele viviam, e que em parte era culpa dele. Ela disse, não, meu Senhor. Ela responde com toda mansidão, com toda humildade. Ela diz, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu só estou aflita, eu estou angustiada, eu estou atribulada de espírito, mas eu não tenho bebido nem vinho, nem bebida forte. Olha o que ela fala no verso 16. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial.
ou não é? Porque da multidão dos meus cuidados, meus desgostos é que tenho falado até agora. Quer dizer, eu tenho conversado com Deus porque eu tenho estado aflita, eu tenho estado passando por um momento difícil. Não me tenha por filha de Belial. O que é o filho de Belial? A pessoa sem juízo, a pessoa inescrupulosa, a pessoa que não tem compromisso com as coisas de Deus, que não tem compromisso com as verdades espirituais do Pai. Que age de qualquer maneira, faz as coisas de qualquer jeito, não consulta a Deus, não está nem aí para Deus, não está nem aí para ninguém, não está nem aí para nada. Quer dizer, é a pessoa Belial, é a pessoa inescrupulosa. Ela faz as coisas de qualquer maneira, desde que agrada o ego dela, desde que satisfaça o ego dela, ela não está importando se vai prejudicar, não está importando, não está. Ela disse, mas eu não sou, não me tenha por filha de Belial. Ela fala, pelo amor de Deus, não me tenha por filha de Belial, sacerdote. Eu tenho falado, derramado a minha alma perante o Senhor. Aí sabe o que a Bíblia diz, meu amado? Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Agora aqui nós temos mais uma lição. Mesmo aquele sacerdote já velho, tendo vivido aquela crise, ele ainda era sacerdote. Ele ainda era sacerdote, mesmo passando pelaquela situação que ele estava passando. E ele vai e abençoa aquela mulher e diz que o Deus de Israel te conceda aquilo que tu pediste. Quando Ana falou, explicou para ele a situação, ele abençoou ela. E isso agrada a Deus quando nós honramos aqueles que Deus coloca para nos dirigir. Quando nós honramos aqueles que Deus estabeleceu sobre nós, como aqueles que a Bíblia diz que os sacerdotes é aqueles que velam como se fosse prestar conta das nossas almas. Quando nós honramos, Deus se agrada. Aí Deus confirma a vitória. E foi exatamente o que ela fez. Mesmo sabendo de toda a situação, ela honrou. E aí ele pegou e abençoou ela. Aí Deus vai e carimba embaixo. Meu amado, para nós recebermos aquilo que nós pedimos, as bênçãos de Deus, nós temos que cumprir a cota, nós temos que ter atitude, comportamento que agrada a Deus. Muita gente se pergunta, pastor, por que é que Deus não me responde? Por que é que as promessas de Deus, pastor, não estão acontecendo na minha vida? Meu amado, eu te pergunto, tuas atitudes têm agradado a Deus, teu comportamento tem agradado a Deus, a maneira como você tem agido tem agradado a Deus, meu amado, verifique isso. Agora veja se Ana tivesse tido uma atitude contrária. Ao invés dela receber bênção do sacerdote, ela ia receber maldição. Será se Deus ia responder a oração dela? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas quando a gente lê a história dela, a gente vê que ela seguiu o protocolo direitinho, meu amado, de quem verdadeiramente está servindo a Deus em espírito e em verdade. Às vezes a gente fica preocupado. Às vezes a gente fica preocupado com a situação, às vezes, daqueles que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade. E por quê, pastor? Porque muitas das vezes a gente conhece quando está bem e quando não está, pelas atitudes. A gente já sabe quando o fiel ele está na presença de Deus e quando ele está na carne, quando ele não está dando lugar a Deus e quando ele está dando lugar a Deus. O pastor, o sacerdote conhece pelas atitudes dele. Pelas atitudes dela, a gente sabe quando a pessoa está bem com Deus e quando ela já está esfria, ela já está distante, ela já está se desviando. Pelas atitudes, não precisa ela falar nada, não precisa confessar, só pelas atitudes da pessoa você vê se ela está bem com Deus ou não, meu amado. Quando a gente vê as atitudes dessa mulher, a gente vê que ela era uma mulher que estava bem com Deus. Mesmo passando tribulação, ela era uma mulher que tinha uma devoção, uma fé firmada em Deus e não em pessoas, circunstância A, B ou C. E é esse tipo de pessoa que Deus honra. Deus não honra gente que pega o martelo e fica batendo aqui, acolá, dando sentença aqui, acolá, esse é certo, aquele é errado. Deus não precisa de juiz, meu amado. Deus nos chamou para sermos vaso dele, mas vaso de honra, para levar as boas novas, para levantar o caído, o fraco, o necessitado. Ele não nos chamou para ser juiz, ele nos chamou para pregar o evangelho, meu amado. Mas muitas das vezes a gente se esquece, ou não é? Ao invés de fazermos o que Deus quer, a gente levanta nosso martelinho e começa a bater na vida do ciclano, bater na vida do fulano, que é errado, que é inescrupuloso, que é papai isso, que é aquilo, meu amado. Nós temos que parar com isso e acordar que isso não agrada a Deus. É Deus que vai bater o martelo, é Ele que vai dizer quem é certo e quem é errado, é Ele que vai dizer, meu amado.
Pastor, e o que é que eu tenho que fazer? Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua fé, da sua comunhão com Deus. É o que eu mesmo tenho que fazer, cuidar da minha vida espiritual, da minha fé, da minha comunhão com Deus, meu amado. Esse é o caminho para a vitória. E a Bíblia diz, sabe o que aconteceu? Sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? E sucedeu que passando algum tempo concebeu e teve um filho. Olha aí, Deus mudando o cativeiro de Ana. Deus entrou em ação, o poder de Deus entrou em ação e abriu a madre daquela mulher e ela concebeu um filho. Deus começou a mudar a história dela. Pastor, quando é que Deus vai mudar a minha história? Pastor, quando é que Deus vai me tirar dessa situação? Pastor, quando é que Deus vai mudar meu cativeiro? Muitas pessoas perguntam. Mas às vezes, amada, a resposta está fácil. Às vezes Deus está esperando nós mudar de atitude, nós mudar de comportamento, nós parar de bater um martelo para esse, para aquele, atirar pedra nesse, naquele, apontar erro desse, daquele. Às vezes Deus está esperando nós nos convertermos. Às vezes Deus quer que nós tenhamos uma mudança de postura para Ele nos tirar do cativeiro da situação, muitas das vezes que nós estamos vivendo. Aí muitas das vezes ficamos embaraçados. Eu sempre falo, embaraçado em teia de aranha. Quer dizer, quando a pessoa está em teia de aranha, ela não consegue ir para lugar nenhum. Isso mostra o que é que tem coisa errada. E não é com o homem não, é com Deus, porque tudo vem de Deus. A Bíblia Sagrada fala, o homem não tem nada se do alto não for lhe dado. Não pense que é o vizinho que é culpado pela sua situação difícil. Não pense que é o Beltano que é culpado, que a gente sempre caça bode expiatório. É fulano que é culpado, é o vizinho que é culpado, é fulano que está fazendo macumba para mim, feitiçaria, é não sei o que, nada disso, meu amado. Não é nada disso não. Às vezes nós precisamos mudar nossas atitudes, emendar nossas atitudes, é o que nós temos que fazer. Para Deus entrar na nossa história, para Deus começar a mudar a nossa história. Foi o que Deus fez na vida de Ana. Mas sabe o que ela fez? Ela cumpriu. Ela disse, agora eu vou dar. E havendo passado o menino desmamado, ela levou. O menino entregou lá para o sacerdote do Senhor. Ela cumpriu o voto dela. Voto tem que ser cumprido. Voto tem que ser cumprido. Quem vota a Deus tem que cumprir. Dê sangue na canela. Dê o que dê. Nós temos que cumprir, meu amado. Que Deus não é brincadeira, não. E ela cumpriu. Tem muita gente, muitos cristãos que estão vivendo debaixo de maldição. É com tristeza que eu tenho que falar isso. Por quê, pastor? Porque fizeram voto com Deus e não cumpriram. E a vida está embaraçada debaixo de maldição até hoje. É coisa séria, amado. É coisa séria. Coisa séria demais. Mas ela cumpriu o voto dela com Deus. E aí, quando ela cumpriu o voto com Deus, sabe o que é que Deus fez? A Bíblia diz no capítulo 2... No versículo 5, a parte B diz assim: e até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Quer dizer, quando ela cumpriu o voto dela com Deus, sabe o que é que Deus fez? Deus deu 7 filhos para ela. Você está vendo como Deus se agrada da sinceridade? Porque Deus viu o que ela falou, ela voltou com sinceridade. E quando nós agimos com sinceridade com Deus, amado, Deus honra. Quando nós agimos com sinceridade, Deus honra. Agora, quando nós agimos com levianidade, fazemos voto inescrupuloso, Deus já sabe às vezes que nem vai cumprir. Aí a nossa vida entra debaixo de maldição. Negócio sério. Mas veja só, no verso 2 ainda nós temos assim agora, sabe o que? Depois que Deus concedeu 7 filhos, o cântico de Ana. No verso do capítulo 1 era uma mulher atribulada, amargurada, humilhada, irritada. Agora no capítulo 2 é uma mulher vitoriosa que deu a volta por cima, que era estéril e agora teve 8 filhos. E agora ela está louvando a Deus, quer dizer, uma mudança de vida de 180 graus, meu amado. Ela fala, então orou o Senhor, cântico de Ana, o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se delatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegrou na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Aqui Ana está louvando a Deus, olha como Deus mudou a situação de Ana. Ana aqui agora está louvando a Deus, está dando um grito de alegria, está dando um grito de felicidade, de regozijo. Por quê? Porque Deus mudou o cativeiro dela. Deus mudou a história dela, meu amado.
Pastor, e o que é que significa isso? Significa que o que Deus fez na vida de Ana é o que Ele quer fazer na tua vida, é o que Ele quer fazer na minha vida, é o que Ele quer fazer na nossa vida, querido. Ele quer mudar nossa história, Ele quer colocar um cântico novo nos teus lábios, Ele quer te exaltar. Mas é preciso andarmos na presença dEle, é preciso honrarmos a Ele, é preciso obedecer a Ele, é preciso nós ter um comportamento que agrada a Ele. Quando nós temos isso, meu amado, o triunfo é grande. Deus entra em ação e a vitória chega. Amém? Eu não quero ser cansativo a você, eu quero concluir essa noite. Meu amado, eu quero orar com você essa noite para que Deus Ele venha nos ensinar a vencer as nossas batalhas. Através da oração, da humilhação, de atitudes que agrada a Ele, que é aprovada por Ele, a gente vence qualquer batalha. O que nós precisamos às vezes é buscarmos e descermos na presença de Deus, que Ele vai nos dar sabedoria para nós vencermos as situações, a adversidade. Pastor, mas está difícil, eu tô que não aguento mais, eu vou desistir de tudo, pastor, eu não aguento. O Senhor é que é a tua fortaleza, meu amado. Quando as tuas forças acabar, quando tu chegar no teu limite, tu vai entrar no limite do Senhor. Quando a tua força acabar, tu vai entrar na força do Senhor. Somente desce na presença que Deus vai honrar a tua vida. Amém? Eu quero orar com você essa noite. Pai, eu oro agora com essa pessoa que me assiste, em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor mudou a história de Ana, mesmo ela passando um momento difícil, situação de angústia, amargura, tristeza, mas ela desceu na tua presença e o Senhor mudou a história dela, Pai. Então que o Senhor possa agir agora, que o Senhor possa alcançar essa pessoa que está sofrendo, está triste, está amargurada, está pensando em desistir, está atribulada, está angustiada, Pai, que o Senhor possa direcionar ela através do teu bom Espírito rumo à vitória, meu Deus, que o Senhor possa iluminar os olhos do coração dela, da mente dela, para que ela possa alcançar de ti o milagre, a vitória que ela precisa. No nome do teu Filho Jesus nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, amém. Meu amado, que Deus abençoe a todos vocês, amém.